Boa tarde a todos. É, eu gostaria de agradecer o convite, então, a organização do terceiro COBRANCAP, né, então, a Sociedade Brasileira de Anatomia, UNAC, especialmente na figura do André, né, que foi quem me fez o convite, e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, e mais do que isso, de trazer a prótese bucomaxilo mais uma vez, né, para um congresso desse porte. Então, obrigada, e vamos lá, então. Vou falar para vocês um pouco hoje sobre a prótese bucomaxilofacial, né, que na verdade é o foco do meu trabalho nos últimos 15 anos, que todos vocês sabem, eu sou especialista em cirurgia bucomaxilo, mas no decorrer da minha trajetória clínica, cirúrgica, eu senti necessidade, então, de reabilitar esses pacientes com essas mutilações faciais, né. Se vocês me perguntarem o que eu gosto mesmo de fazer, né, eu sou apaixonada pela cirurgia, mas o que me move hoje muito é a prótese bucomaxilo. E por vários motivos, né, assim, porque a gente tem pouca gente trabalhando na área, né, então a gente tem uma infinidade de pacientes em lista de espera com essas mutilações faciais. São pacientes que precisam dessas reabilitações, né, a gente, como dentista, acha muito feio quando alguém não tem um dente, né, ou não tem vários dentes arcados. Então, imagina não ter o olho, né, o nariz, a orelha, enfim. Então, são pacientes que realmente impactam, né, do ponto de vista estético, assim. E a gente acaba, muitas pessoas me perguntam, né, eu não sei onde estão esses pacientes, eu não os vejo na rua e tudo. Efetivamente, porque esses pacientes não saem, né, eles não saem porque realmente são aparências que assustam, né. Então, eu quero mostrar um pouquinho do meu trabalho e do que a gente vem desenvolvendo ali na Faculdade de Odontologia da URGS. Eu vou fazer o convite aqui, né, eu sou preceptora da residência integrada em saúde bucal e a ênfase em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, anualmente a gente tem abertura de 2 vagas e esse ano nós teremos, sim, a prova, né, provavelmente em dezembro, né, se tudo permitir que ocorra, senão a gente vai adiar para janeiro e assim sucessivamente até que nós tenhamos, então, a prova para o ingresso na residência. A nossa área de atuação na prótese bucomaxilofacial é um pouco no hospital de clínicas, né, então muitos pacientes vêm do hospital de clínicas, mas o nosso trabalho é realizado na Faculdade de Odontologia, né, aqui em Porto Alegre. Aqui vocês observam os ambulatórios antigos, né, então quando eu fiz a minha graduação era aqui que nós atendíamos, e hoje nós temos toda uma aparelhagem nova, né, então novos consultórios, que é o Hospital de Ensino Odontológico, em que nós fomos presenteados, então, com essa obra, né, enfim, é um novo espaço, cadeiras super modernas, então, assim, para gente que está na saúde, né, pública, isso é uma alegria, assim, sem tamanho, né, poder ter hoje onde trabalhar, né, nessa nível de excelência. Quem quiser nos visitar, né, estão super convidados. Bom, todos sabem a etiologia, né, vou fazer aqui uma revisão breve, né, por que esses pacientes são mutilados, né, então, especialmente mutilados ou por traumas, né, e hoje a gente vê muito acidente automobilístico, infelizmente arma de fogo, arma branca, né, e as patologias, né, são assim as duas vertentes mais comuns das adquiridas, né, paciente que foi mutilado por algum motivo, né, as patologias especialmente malignos, né, que fazem grandes mutilações. E existem pacientes que nascem, né, com as deformidades. E aí fica aqui a dica para quem nunca assistiu o filme O Extraordinário, né, assistir de um menininho que nasce com uma Treacher Collins, né, que é uma síndrome, e quem não assistiu vale muito a pena, porque o filme mostra especialmente, assim, essa dificuldade, né, que a gente tem de sair à rua com uma face que não é dentro do convencional, né, o quanto, assim, sofre, né, então é bem interessante. De também tentar vivenciar e tentar entender o que esses pacientes são. A gente sabe, e eu sou cirurgia bucomaxilo, e isso dentro da medicina também, né, a gente pode reconstruir essas faces por meios cirúrgicos, né, então a gente tem enxertos ósseos, tanto autógenos quanto halógenos, a gente tem os biomateriais,
né, hoje em dia fosfatos de cálcio, enfim, uma infinidade de busca, né, nessa maneira que a gente tenta reconstruir as faces. Existe toda a engenharia de tecidos, com uso de células-tronco, enxertos de tecido mole, retalhos, transplante de face, enfim. Existe a cirurgia, né, que é bem importante que se diga aqui, é um método de eleição para a reconstrução bucomaxilofacial na área da medicina e na área da odontologia. Porém, a cirurgia, muitas vezes, ela tem uma limitação, né? Às vezes a gente faz diversas cirurgias e não consegue fechar um palato, a gente faz diversas cirurgias e não consegue reconstruir uma orelha, né? Assim, falando da cirurgia plástica. Então, a gente tem que saber que, em algum momento, o tratamento clínico vai ter que ser feito, né? E que a prótese bucomaxilo é, hoje, a melhor opção. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma lesão em mandíbula, né, que eu, já como cirurgião, a gente já pensa, já olha, então, tem um siso para extrair, tem uma biópsia para fazer aqui, dependendo, eu posso progredir apenas uma remoção, para uma ressecção maior, a reconstrução com placa, para uma reconstrução maior, mas existem casos que eu já começo a me perguntar, será que eu vou conseguir reconstruir, né? Será que a sequela deixada por uma ressecção vai me permitir uma reconstrução, né? E aí, às vezes, eu chego num caso mais extremo, como esse, né? Então, assim, uma face mutilada por queimadura, né, em que foi feito já um enxerto aqui no lábio superior, mas que eu não tenho muito mais como evoluir em termos de vista cirúrgico, né? Quando eu olho cirurgicamente, o que eu vou fazer por essa senhora? Né? Então, aqui eu tenho que começar a pensar que talvez a prótese bucomaxilo vai ser a solução, né? E estes são os pacientes que a gente vivencia na nossa clínica, né? A gente tem mutilações por lesões benignas, né, um adenoma pleomórfico, a gente tem lesões malignas, então patologias, a gente tem acidentes automobilísticos, como esse rapaz, a gente tem lesões congênitas, aqui, na verdade, uma anomalia congênita de um paciente que nasceu sem o pavilhão auricular, né? E aqui é um grande exemplo de um paciente que foi submetido a diversas cirurgias plásticas e reconstrutivas, e aí quando eu digo aqui, eu não estou criticando a cirurgia plástica, mas eu estou dizendo que ela é limitada, né? E o próprio cirurgião plástico chegou à conclusão de que ele não seria capaz de refazer uma orelha nesse caso, né? De um paciente que começou a fazer cirurgias reconstrutivas muito cedo, que teve então a orelha que ele cresceu e migrou, então para uma região muito anterior aqui, né, com o crescimento da face. E o que eu faço agora com esse paciente? Né, eu digo para vocês, eu vou ter que pedir para o cirurgião tirar essa orelha, depois de diversas cirurgias que o rapaz fez, porque eu não tenho como botar uma orelha de silicone aqui, nem fazer um implante, né? Então, é bem importante que a gente fique, né, nessa mentalidade que a cirurgia é um método de eleição, porém, ela pode ser limitada, certo? A prótese bucomaxilo no Brasil, ela é muito antiga, e vocês imaginam o seguinte, pós Primeira Guerra, pós Segunda Guerra, né, em que a gente tinha muitas mutilações, né, e justamente nessas épocas de guerra é que houve um boom, né, de descobrimento de vários materiais, né, então são épocas muito importantes para a medicina e para a odontologia, né, e para todas as áreas da saúde. A gente tem a disciplina de prótese bucomaxilofacial como cadeira, primeira vez em 1935, né, então a gente, na verdade, na época era farmácia e odontologia juntos, né, a faculdade. Mas, efetivamente, é uma área muito antiga, né, e se a gente remontar lá, Egito, a gente vai ver que a prótese bucomaxilofacial sempre existiu, né, colocação de óleos, com pedras, enfim. Por que eu digo isso? Porque muitos de vocês vão me dizer, prof, na minha faculdade não tem prótese buco, e várias faculdades do Brasil que eu visitei não existe mais prótese buco, né, e eu estou tentando que isso volte, porque ela é importantíssima, né, e porque a gente precisa que ela exista. Então, hoje ela é uma área da odontologia, isso é bem importante, né, uma especialidade odontológica, que tem o objetivo de reabilitar anatomicamente, funcional e esteticamente essas faces mutiladas, né, ou mutiladas ou congênitas, né, com esses defeitos. E é bem importante que a gente saiba que não vai fazer só o olho, a orelha, enfim, mas vai fazer também dispositivos auxiliares
no tratamento, por exemplo, na radioterapia, né? Então, aqueles protetores bucais, né? Tudo isso a prótese bucomaxilo faz. Eu gosto de falar que é uma área da odontologia, porque às vezes os estudantes de medicina me questionam, mas será que pode fazer o olho, né? Enfim, sim, é uma área da odontologia. E a gente tem uma parceria muito grande com os médicos, porque eles não fazem isso. E eles não fazem e não querem fazer, né? É uma área que mexe com materiais da odontologia, certo? Lá na nossa faculdade, para vocês terem ideia, em meados da década de 70, se terminou a prótese buco. Então, desde a metade da década de 70, não se tem mais prótese buco. Foi retomada agora em 2018, conseguimos colocar a disciplina, né? Então, nós temos lá uma extensão e uma disciplina não obrigatória, né, eletiva, de prótese bucomaxilo. E nós temos lá o nosso museu, então tem lá, né, fiscados, enfim, óleos, então já mostrando que isso era feito e muito bem feito, né. E por que parou, né? Por que não existe mais a prótese buco nas faculdades? Porque ela é uma área, assim, que dá muito trabalho, muito custosa, né? E não tem muito retorno financeiro, assim como a gente deseja, como, por exemplo, a implantodontia vai dar, ou como a prótese, enfim, as outras áreas. Então, ela acabou caindo, não sendo tão interessante para os dentistas. Agora, ela, com a retomada das tecnologias, ela retornou, né? E eu acho que veio para ficar. Né? Acho não, tenho certeza, veio para ficar. Bom, eu sempre trago dados estatísticos do número de profissionais, que eu acho bem importante. Então, a prótese dentária, no Brasil, nós temos quase 10.500 profissionais, né, especialistas em prótese dentária, e quando a gente vai olhar na prótese buco, a gente tem 32, né, 32, gente, é pouquíssimo. E aí eu não peço para vocês, eu gosto da área, quero fazer especialização. Não precisa fazer num primeiro momento uma especialização, mas assim, vocês se interessam pela área, façam um curso, assim, né? Vão atrás de aprender, porque a gente precisa de gente que trabalhe nessa área da prótese buco. Eu aqui no estado, por exemplo, nós somos em 2 especialistas, né? E o Heitor trabalha comigo ali na faculdade também, tem clínica privada dele, né? E a gente trabalha então em conjunto ali na faculdade de odontologia. E por que a gente faz, né? Então, indicações a gente já viu, quando eu não consigo cirurgicamente, falhou, né? Outra cirurgia, não consigo chegar a uma conclusão efetiva cirurgicamente, ou quando há contraindicação, né? Os pacientes nem podem mais fazer cirurgia, e aí a gente recorre à prótese bucomaxilo. Mas os objetivos da reabilitação, eles vão muito além da estética, né? Isso é assim, ponto número 1. A estética é importante? É, mas mais importante que isso é a função. Né? Quando eu coloco um olho, eu restauro a função da cavidade enoftálmica, né? Eu restauro, então, a capacidade de lacrimejar, enfim, e vocês vão ver, depois eu vou mostrar para vocês. Além disso, ele protege os tecidos e ele serve como terapia psicológica, né? A gente não precisa nem, é muito fácil imaginar o quão difícil é para um paciente sair na rua sem uma face, né? Sem uma região do rosto. Que tipos de próteses nós temos hoje, né? Então, quanto tempo de instalação? Eu tenho aquela prótese cirúrgica que o paciente vai sair da cirurgia com o nariz ou com o palato feito, claro que esteticamente é mais rápido, então a gente não se preocupa tanto com a estética, né? Então é uma prótese imediata ou cirúrgica. Eu tenho uma prótese temporária, que vai ser utilizada até o período de cicatrização, por mais tempo, até que eu consiga fazer uma prótese definitiva ou reparadora. Quanto à região, eu posso fazer intrabucal, né, que são as obturadoras de palato, e as faciais, todas elas, né, incluindo as faciais totais, e aí eu divido isso entre epíteses e anapleroses, né. As epíteses são aquelas que eu preciso de um meio de retenção, como, por exemplo, um nariz, né, dificilmente eu vou conseguir colocar um nariz em uma cavidade anatômica, e eu tenho as anapleroses, que são aquelas que ficam contidas numa cavidade e que eu não preciso de meio de retenção, como, por exemplo, os oculares, né, ou daqui a pouco uma óculo palpebral, que é uma prótese que vai ter uma cavidade para ser retida, certo? Então, as epíteses, eu preciso lançar mão de meios de retenção. Aí sejam eles as colas, os implantes, né, enfim, algum artifício que me faça segurar essa prótese na face.
E eu vou mostrar para vocês um pouquinho de cada uma, né? Então, assim, o trabalho nos fisturados, que nós desenvolvemos lá na Santa Casa, né? O Dr. Mário Morgante era o ortodontista responsável. Nós moldávamos o paciente no primeiro dia de vida e fazíamos um dispositivo, né, que ficava, então, na região do palato, né, vedando ali a região, e um modelador da região nasal, certo? A gente viu que, além de modelar essa região nasal, né, e ajudar depois no fechamento do lábio, a gente viabilizava a via oral do paciente, então ajudava muito no aleitamento materno, e, claro, melhorava a sucção, nesse desenvolvimento do esqueleto da face, né, e o mais importante era o fator psicológico entre a mãe e o bebê. A gente reparava uma diferença imensa nos pacientes, nas mães dos pacientes, porque elas ficavam muito seguras com o uso dessa plaquinha, né, então, assim, baseado nesse trabalho que foi desenvolvido lá, a gente pesquisou bastante e a gente desenvolveu no Hospital de Clínicas de Porto Alegre esse protocolo, né, que é uma pesquisa que está em andamento ainda, e eu tenho resultados prévios que a gente, na verdade, instala esse dispositivo, que é, então, fixado na fronte, né, do paciente. Os pais mesmo fazem a troca desse dispositivo, e aí a gente, com 3 meses, 4 meses depois, né, então a gente instala logo na primeira semana de vida, 3, 4 meses depois, o cirurgião plástico faz o fechamento desse lábio, e o que a gente repara? Que há uma simetria maior com o uso do dispositivo, né, então, assim, o nariz, né, essa região que é facilmente, ortopedicamente modelada, a gente nota que há uma diferença, né, e a região do lábio, inclusive com fechamento, um certo fechamento dessa fenda através do uso do dispositivo, né, então a gente está com os dados preliminares, é uma pesquisa que vai continuar, enquanto houver nascimento de bebês fissurados, nós faremos esse protocolo. Aproveito aqui o momento para agradecer a equipe de cirurgia plástica também, né, do Hospital de Clínicas, que vem nos auxiliando nessa pesquisa. A aluna que vem fazendo também a Cândida, né, então fica aqui meu agradecimento. Quando a gente fala de adultos, né, a gente fala de prótese obturadora de palato, né, então como que ela é feita? E aí a gente pode fazer simplesmente uma prótese total com uma região obturadora. A gente pode usar uma armação metálica, como se fosse uma PPR, né, uma prótese parcial removível com uma região obturadora, ou simplesmente, a gente pode fazer simplesmente uma placa provisória com grampos dobrados com uma região obturadora, certo? A gente vê uma melhora significativa na fonação, na respiração, na deglutição, enfim, em todo desse paciente. Aqui são os pacientes, né, que a gente recebe na nossa clínica, seja por uso de cocaína, como esse rapaz aqui, que ele fez uso dessa senhora, né, então uso crônico de cocaína, em que a gente precisa, então, na remissão da droga, né, o paciente não estar mais usando, para poder, então, colocar, né, esse dispositivo, e outras ressecções, então, de neoplasias malignas e benignas. Vou mostrar alguns casos para vocês, bem simples, né, de casos que dá para fazer, né, que eu quero incentivar vocês, mostrar o quão o dentista é importante nessa hora, né. Então o rapaz faria a cirurgia no dia seguinte, na região de palato, ele tinha aqui até uma cicatriz da biópsia realizada. O que se fez, gente? Uma placa extremamente simples, acrílica com grampos dobrados. Né, vocês imaginam o seguinte, sair da cirurgia sem precisar, para tomar água sem sair pelo nariz, sem se engasgar, né, sem medo de que alguma coisa vá machucar essa área, né, então o quão importante é essa plaquinha aqui para esse paciente. Vocês observam que ele ainda tem os fios de sutura ali, né, então olha a diferença que faz na vida desse paciente sair com e sem uma placa no pós-operatório. Então, isso aqui seria uma placa cirúrgica imediata, né, extremamente simples de ser feita pelo cirurgião dentista e extremamente útil nesse pós-operatório. Temos um caso de um paciente, por exemplo, imagina o seguinte, o paciente há 3 anos com essa abertura, né, coitado do paciente, a gente não entendia o que ele falava, né, aí tinha candidíase, os dentes em péssimas condições, né,
Aí a gente fez, então, todo o tratamento para ele tinha essa PPR super antiga, fizemos o tratamento dentário dele, moldamos, né, e aí nós fizemos o quê? Uma placa, uma prótese parcial removível obturadora, né, que preenchia, então, essa porção posterior, vedando a região, né, em um paciente que imediatamente, aí claro, muitas vezes a fono nos ajuda aqui, mas é um paciente que ficou 3 anos sem conseguir se comunicar, e na época que eu instalei para ele, não tinha WhatsApp, né, então ele tinha que falar no telefone, ninguém entendia ele estava desempregado, porque ninguém ia aceitar uma pessoa que falava, enfim, não se entendia, né, então a gente consegue devolver a fala instantaneamente para o paciente com o uso dessa prótese. Gosto de mostrar aqui também uma paciente que vinha usando sonda, gente, para se alimentar. Né? Eu nunca usei sonda, mas os relatos dos pacientes é que é algo extremamente desconfortável essa sonda para se alimentar. E no momento da instalação, evolui de uma situação em que o paciente tinha uma sonda para ser sonda no mesmo dia. Né? Então, extremamente importante a nossa intervenção para dar qualidade de vida para esses pacientes. E eles ficam extremamente gratos, né, logicamente. E se a gente consegue, se vocês conseguirem escutar o paciente falando no dia da instalação, gente, sem fono aqui, porque muitos demoram, né, então, enfim, para conseguir encaminhamento para fonoaudiologia, observem aqui no dia da instalação, o paciente falando sem a prótese. Não é a permanência da conferência da fala durante o exame radiológico. E com a prótese. É permitida a permanência de acompanhantes na sala durante o exame radiológico. É muito gritante a diferença, né? Isso uma prótese definitiva. Agora eu vou mostrar uma prótese provisória. Poema Lindinha. A cada dia que vivo, mais me convenço. A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício. Gente, olhem a diferença, né? Assim, é muita diferença. Então, eu digo para vocês o quanto a odontologia, o quanto a prótese bucomaxilofacial faz diferença na vida desses pacientes. E aqui, mais um caso de prótese obturadora que eu adoro mostrar, porque foi um paciente que chegou para mim para confecção de uma plaquinha, ou mais provisória, porque ainda estava em tratamento, e aí o médico responsável me disse, Adriana, tu não pode instalar nada nesta região que vocês veem aqui, bilateralmente ele tinha osso exposto, em função do uso de ácido zoledrônico, né, que é um bisfosfonato por via endovenosa. Não pode, porque se tu colocares uma prótese aqui, e apoiar nessa mucosa, vai sangrar e vai piorar a situação. Bom, né? E aí, faço o quê? E aí eu disse para o paciente, olha, senhor, me desculpa, mas não tem o que fazer, né? Eu não vou comprometer aqui essa área e tal. Daí ele disse, eu não consigo falar, não consigo comer, né? Tá, olha o que nós fizemos, gente. Este dispositivo aqui, que nós fizemos à mão, com 2 grampos dobrados e um dentinho ali na região. Vocês vejam o seguinte, a simplicidade de um dispositivo e a importância que ele teve na vida desse paciente. Agora estou falando pela boca. Agora estou falando pela boca. A gente não conseguiu, assim, vedar 100% a cavidade, óbvio, porque esse dispositivo, né, mas vocês veem a diferença, a alegria que o paciente ficou de poder beber água, né, de poder se alimentar com um dispositivo simples, que, claro, vai ter que ser trocado com maior frequência, porque é algo muito frágil, mas, assim, que ele está usando, né, agora na pandemia eu conversei com ele, ele segue usando, muito feliz, né, então, assim, a gente também pode, né, muitas vezes fugir um pouquinho do protocolo para tentar ajudar esses pacientes. A prótese ocular, né, eu adoro mostrar os casos porque faz muita diferença, né, ela tem um impacto estético muito importante, mas quero dizer para vocês que ele tem um impacto funcional muito, muito, muito importante, porque ele estimula a musculatura da pálpebra, ele evita que essa cavidade anoftalmica atresie, ele consegue manter os movimentos, e aí, claro, gente, vai depender do tipo de cirurgia que foi feita, se foi uma enucleação, uma exenteração, isso aí é coisa lá dos oftalmologistas, né, é a cirurgia que o oftalmologista vai optar e vai fazer, mas se a gente tem uma preservação dessa musculatura da região ocular, e a gente instala logo essa prótese, a gente consegue manter, né, esse movimento.
certo, da região ocular. São próteses confeccionadas com resina acrílica, então um material que nós estamos super acostumados, resina acrílica para esclera, né, de cor de esclera. Normalmente eu uso a número 1, e aí no final eu faço uma camada final com aí resina transparente, né, incolor termo, certo? Material que a gente está super acostumado a usar, né? Como funciona? A gente molda a cavidade, a gente pinta a íris à mão, a gente faz uma seroplastia, a gente localiza a pupila, né, a íris, a gente acriliza e a gente entrega, faz uma camada final e entrega. Isso em 2, 3 sessões, gente, a gente consegue fazer. Vou mostrar brevemente, né, para vocês, colocação do colírio anestésico, uma moldagem, então é feita com alginato, né, e uma seringa moldada. Eu sou de um serviço público, eu tenho orgulho de dizer isso, a gente se adapta, né, mas a cavidade anoftálmica, o melhor material é o alginato, né, e aí eu consigo, então, moldar perfeitamente essa cavidade. Aqui uma aluna fazendo a pintura, então a pintura de íris ela é feita manualmente com tinta acrílica, né, e existe uma técnica para isso. Nós já fomos lá na Federal, nós já fomos na Friburgo fazer a parte prática, foi muito, muito produtivo, assim, os alunos adoraram, e eles viram como é possível fazer, não é algo impossível, né. Depois disso a gente faz o quê? Inclui no modelo, numa mufla, faz a seroplastia, prova no paciente. Vocês vejam aqui, a gente ainda usava cera vermelha, hoje eu uso a cera branca, que é muito mais fácil, né, fica mais fácil de fazer, e mais fácil de visualizar, né, porque é mais natural. Centralizamos a íris, acrilizamos ela, fazemos a caracterização cromática da região da esclera, que é essa parte branca do olho, então assim, a gente usa veias, lã vermelha, lápis de cor, giz de cera, né, bem lúdico, e aí fazemos então a camada final e o polimento. A gente consegue fazer olhos perfeitos, né, que se comparam muito com os olhos de estoque que os oftalmologistas compram para colocar nos seus pacientes. Qual a diferença entre os nossos e os do oftalmologistas? Nós temos uma pesquisa que compara as duas coisas. A nossa perde em estética, né, porque é feita à mão, e se comparada com uma feita num laboratório, numa máquina, ela sempre vai perder, né. Porém, ela ganha em comodidade, então o paciente se sente mais confortável, porque ela molda a cavidade do paciente, né? Então a gente ganha em comodidade, em movimentação da prótese, né? Então isso aí é uma notícia boa para as nossas próteses. Tenho aqui um caso de um paciente, o Leandro, né, que ele é morador de rua ali na faculdade de odonto, que sofreu um trauma por arma de fogo, né, graças a Deus sobreviveu, enfim, e aí ele passou anos muito escondido ali, a gente nunca via muito esse rapaz, porque, enfim, ele tinha vergonha e tudo isso. Trouxemos ele na clínica e conseguimos, então, fazer a reabilitação dele. Agora, se vocês vierem me visitar aqui na Faculdade de Odonto, vocês vão vê-lo ali na rua, ele tá sempre ali, né, ele é guardador de carro, ele mora ali, e tá muito feliz, enfim, com a reabilitação. Aqui um outro caso de prótese ocular, bem interessante, que o oftalmologista me mandou. Por quê? Porque a prótese de estoque deles não cabia, né, então é um paciente que tem uma prótese, uma pálpebra colabada, exatamente o que vocês enxergam, o que realmente tem. Então foi um desafio, fizemos uma prótese muito pequenininha e tivemos sorte. Por quê? Porque como é um senhor de idade, ele tem muita pele, né, a prótese ficou em posição, né, nós até tivemos que pedir para o paciente removê-la para lavar, porque ele não queria tirar, de tanto que se gostou, e ele tinha medo de não conseguir recolocar, medo de perder, né, nós tivemos que ensiná-la a tirar e colocar, né, mas a gente conseguiu um resultado estético muito favorável. E um outro caso de um paciente que tinha essa cavidade anoftálmica, né, por etiologia traumática, né, então, claro que a prótese castanha, o olho castanho é mais fácil, né, na pintura, em função de que é uma cor mais neutra, né, não tem tantas nuances, né, então a gente consegue um resultado muito bom aqui de movimentação, como vocês observam aqui nessa imagem, né, à direita aqui. Certo? O paciente então devolve completamente. Dificilmente alguém na rua vai ver e vai
reparar que ele não tem, né, esse olho direito. Vamos falar um pouquinho da face. Então é importante que as moldagens de face sejam inteiras, né? Muitas vezes, inclusive, a gente usa canudo para respirar, tem que vedar as narinas, são procedimentos extremamente claustrofóbicos, muitas vezes, né? Que a gente fazendo, então, a região auricular, e efetivamente nessa hora a gente não usa luva, né? Porque a gente precisa fazer isso aqui como se fosse o gesso, aquele que a gente coloca no braço, né? Uma gasa engessada. Então, a gente precisa usar os dedos mesmo para fazer, como não tem secreção, então não é permitido. Aqui, uma moldagem de face total, né? A gente sempre faz isso em aulas práticas, se tiver oportunidade de fazer, a gente vai fazer com vocês, o dia que puder ser presencial, né? Porque é uma experiência importante, né? Enfim, os alunos sempre que querem fazer prótese bucopalácio. Bom, como que a gente faz uma peça? Então, assim, brevemente eu vou passar para vocês, né? A gente esculpe, depois de moldada a face, a gente faz uma escultura, utilizando cera, utilizando plastilina, que é como se fosse uma massa de modelar. Aqui, no caso de uma prótese óculo-palpebral, eu preciso fazer primeiro ocular, colocar o ocular dentro daí da estrutura e fazer, então, a escultura dessa peça. Eu tenho que tomar cor, depois de pronto, tomar a cor do silicone, né, o silicone ele é transparente, então eu uso tintas, né, pigmentos intrínsecos. Aqui vocês vejam, então, a tomada da cor, né. Então, aquela estrutura em modelina ou plastilina, ela vai para dentro de uma mufla e fica um negativo, onde eu vou colocar o meu silicone, certo? Então, aqui vocês vejam a orelha já em silicone, com uma pintura intrínseca. Aqui são os pigmentos que a gente utiliza, né? Muitos deles não são importados, mas a gente tem daqui também, né? A gente usa uma infinidade de cores para conseguir chegar à cor do paciente. E aí aqui a gente tem depois uma maquiagem dessas peças. Então, muitas peças saem de uma cor só, e a gente faz uma maquiagem dessa peça através de uma pintura extrínseca, né? Me perguntaram, prof, mas aí o paciente vai tomar um banho, sai a tinta, pegou chuva, sai a tinta? Não, né? Essa pintura extrínseca, ela tem uma finalização, né? Então ela não sai, mesmo que lave. Com o tempo ela vai desbotando, sim, aí a gente tem que refazer, então, essas pigmentações extrínsecas. Aqui um exemplo de pintura intrínseca e pintura extrínseca já feita. Todas essas peças que levam pelos, né, seja sobrancelha, cílios, muitas vezes a gente tem que fazer, como vocês veem a aluna da imersão fazendo aqui, às vezes com cola, às vezes com agulha, né, então são realmente peças bem trabalhosas. E aí eu vou mostrar um pouquinho de cada uma, pelo menos um caso de cada uma para vocês, né. A prótese nasal, gente, ela é muito importante para proteger as estruturas, né, assim, esses pacientes que não têm o nariz, eles têm muita infecção recorrente de via aérea, né, às vezes eles passam anos tomando antibiótico, né, tentando curar essas infecções de via aérea, então o nariz, ele é muito importante para isso, e fora isso, ele recupera o contorno facial, né, porque a estética, sem dúvida nenhuma, é muito importante nesses casos. Tem aqui uma paciente que nós fizemos ali na faculdade, vocês observam a diferença entre uma paciente assim e com ela com o nariz, né, gente, assim, aqui a gente nem fez implantes, né, então se usou cola e usou óculos para apoiar. É uma diferença muito gritante, né, então, devolver isso para a paciente. Aqui nós temos uma paciente que é um caso mais difícil, né, então ela tem um pouco do nariz, e ela tem um comprometimento do lábio superior importante, né, e aí ela me disse, não, eu vou fazer o nariz, depois eu vou lá para a cirurgia para preciso fazer o meu lábio e tal, e aí nós fizemos, então, vocês vejam o seguinte, nós fizemos aqui com a pintura intrínseca, e aqui já definitiva, né, apoiada em óculos e tal. E aí ela me disse que não foi buscar o atendimento cirúrgico para a reconstrução do lábio, né, porque ela está satisfeita, né, então a gente também tem que saber, né, que o paciente às vezes está cansado de fazer procedimentos cirúrgicos, né, e que muitas vezes o que a gente oferece para ele é suficiente, né, então realmente a gente consegue
um resultado bem satisfatório. Quanto à prótese ocular, a gente já falou disso, só frisando que a cirurgia plástica reconstrutiva, ela é muito limitada, né, então, na verdade, o melhor ainda nas orelhas é a colocação de implantes e prótese, né. Eu tenho um caso aqui que não foi colocado implantes porque a paciente não quis, né, então a gente fez a reabilitação da paciente com cola, né, um pavilhão auricular em silicone com cola. Aqui a orelha dela, né, contralateral, que foi moldada e serviu de modelo, então, para confecção da prótese. E aqui a gente vê ela com a prótese. O que chama muita atenção aqui no dia da colocação da prótese, né, ela trouxe os brincos, né, isso me marcou muito na época, ela quis colocar brincos, porque ela disse que muitos e muitos anos ela não usou, porque se ela colocasse um brinco só, ia ficar muito visível que ela não tinha uma orelha. Então, são detalhes, assim, para nós mulheres é tão importante, e ela ficou super feliz, então, de poder usar brinco novamente. Mais um caso aí congênito, né, da cavidade, da região auricular, né, se fez, então, uma orelha em silicone, e a gente tem um resultado muito satisfatório, também sem colocação de implantes, porque é um paciente que fez uma reconstrução de articulação temporomandibular com metilomettacrilato, e a cirurgia responsável pelo caso me pediu que não fizesse implantes, né, então também há como resolver esses casos apenas com cola. As próteses oculopalpebrais e faciais, né, que são as mais difíceis, assim, que envolve toda a região ocular, mais a prótese em silicone, toda a mímica da face, né, que envolve. A gente tem um caso de um paciente que sofreu um acidente automobilístico bem grave, né, e ele teve essa perda, então, na região ocular, tentou refazer um pouco de tudo e nunca conseguiu a reabilitação adequada. 40 anos depois caiu nas nossas mãos, porque ele é pai de um aluno nosso, né, e nós fizemos uma reabilitação, uma óculo-palpebral. Eu não gostei do resultado, assim, no primeiro momento, era uma peça muito pesada, ele referia que caía muito, e aí a gente lançou mão de uma ideia, né, como vocês veem aqui, que é uma ocular, então, inserida na cavidade anoftálmica dele, e aí a gente fez uma estrutura extremamente leve, né, que apenas foi colocada sobre a região. Então, a gente vê aqui que a prótese buco também, muitas vezes, a gente lança mão de ideias, né, e a gente teve um resultado extremamente satisfatório, né. Aí tá o paciente, e aí quando ele se viu no espelho, ele ficou muito emocionado, né, abraçou a esposa, me disse que há 40 anos ele esperava essa reabilitação. Agradeço aqui também a aluna Samira, né, que foi o TCC dela, de conclusão de curso, e ao Ederson Orlandi, que é laboratorista, que também participou do caso. Aí tá o resultado. Mais um caso de óculo palpebral. Eu trago esse caso para mostrar para vocês, muitos casos a gente usa linhas no computador, né, então a gente chama isso de cartografia, como vocês veem aqui, né, então a gente consegue ver a pupila, né, e todas as linhas da sobrancelha mais facilmente pelo computador do que a olho nu. Ela tinha uma prótese muito antiga, né, que a gente não sabe onde foi confeccionada, a gente consegue então uma nova prótese óculo palpebral. E aí tá ela, feliz da vida. Um último caso, que também no mesmo, como o anterior, não parava, a prótese ficava caindo, né, e aí o que a gente fez? A gente fez uma prótese de silicone colada internamente nessa região, com um ímã, né, então observem de novo, com um ímã, e aí nesta região a gente colocava a prótese de silicone com um ímã, né, então aderindo à região, né, então a gente consegue uma prótese mais leve, que não vai ficar caindo e pesando na região. A gente tem algumas linhas de pesquisa, né, algumas eu já falei para vocês, então acho que é importante a gente manter academicismo, né, aqui é o professor Fernando Procyanói, oftalmologista, que trabalha conosco, né, é importante que a gente se mantenha pesquisando e buscando, então, novas tecnologias. Essa aqui é a nossa equipe, todos esses que vocês leem aqui. Quem está sempre nas segundas-feiras somos nós três, o professor Jefferson Sanada, que faz especialmente as próteses intrabucais, e a doutora Ana Furz, que é mestranda e que trabalha conosco lá também,
né, nós 3 tocamos o serviço. Se alguém tiver um dia vontade de visitar a equipe, né, então a fonoaudióloga também, a professora Laura, o professor Jonas. Quem tem vontade de visitar, acontece nas segundas-feiras, né, à tarde. Claro que agora com a pandemia está tudo parado, mas estaremos lá em breve. E esse aqui é o nosso e-mail, né, se alguém tiver interesse de entrar em contato, sinta-se à vontade. O nosso serviço é gratuito, então o paciente, na verdade, ele paga a taxa de R$5 da faculdade, e quando há necessidade de laboratório, de prótese parcial removível, aí ele paga o laboratório. As outras próteses, todas, o paciente só paga a taxa de consulta. Quem não segue lá no Instagram, vai lá e segue, né, porque isso é super importante pra gente conseguir trabalhar, né, pra gente ter visibilidade, né, e conseguir, então, enfim, muitas vezes é material, né, e conseguir continuar o nosso trabalho lá. Tudo que vocês verão lá está num termo de autorização, né, o paciente assina e autoriza o uso da sua imagem, né, isso eu acho que é bem importante. E quem está se formando, né, ou é formado e tem vontade de fazer o curso, nós tivemos as imersões em 2019 e 2020, então foram turmas bem grandes, né, a gente tem vagas limitadas, e que a gente passou uma semana inteira, então, reabilitando esses pacientes, né, foi muito, muito interessante essa interação. O que eu posso dizer para vocês é que a prótese buco, ela é desafiadora, né, então a gente tem casos extremamente difíceis como esse, que é um paciente que ficava, então, saindo saliva na região, a gente não conseguia colar, né, a prótese, que são casos extremamente desafiadores, né, ou esse, né, que é uma paciente que me pediu para fazer uma prótese buco, eu mandei ela para casa dizendo que eu não tinha o que fazer por ela. Ela foi na cirurgia plástica, foi na cirurgia buco, não quer se operar, né, e aí me pediu que eu tentasse, né, e aí nós fizemos, então, a modelagem da área, né, um caso extremamente difícil, fizemos aqui a fixação, vocês vejam, com elásticos, né, e a gente consegue disfarçar, né, a face dela e devolvê-la, então, para a rua de uma forma mais adequada. E ela me disse uma coisa que eu achei extremamente importante, ela disse, prof, antes eu passava na rua e de 10 pessoas, 10 me olhavam, né? Hoje eu passo na rua e às vezes uma pessoa me olha, né? Então é isso que a prótese buco busca, né? Essa devolução desse paciente para a sociedade. Sobre inovação, eu vou mostrar para vocês o que a gente faz, mas a gente quer fazer muito mais, então dá para usar scanner, dá para fazer modelagem computacional, né, hoje em dia já tem técnicas de uso de celular, com fotos e impressoras 3D, né, a inovação e a tecnologia está aí para isso, né. Então a gente fez, por exemplo, com esse paciente, nós pegamos a orelha de um lado, espelhamos do outro e fizemos a impressão, né, então a gente consegue fazer a aquisição do volume tridimensional e modelar isso 3D, né, para depois imprimir, isso foi uma coisa que a gente já fez. A gente consegue também pegar um nariz já existente, por exemplo, dessa paciente, né, de uma aluna, de um familiar, né, a gente aqui pegou de uma aluna, então a gente consegue tirar e colocar nessa paciente, então a gente consegue fazer essa modelagem em 3D computacional. Fora isso, eu trago aqui o trabalho do Dr. Rodrigo Salazar, da equipe do Luciano Dib, em São Paulo, né, que dá mais identidade na Unip, que eles fazem um trabalho sensacional. Eles conseguem, através do uso do celular, né, fazer fotos do paciente, então em vários ângulos, né, e eles conseguem imprimir isso em 3D, e eles conseguem mais do que isso, gente. Olha o que eles conseguem fazer. Eles conseguem reproduzir isso, né, para o lado contralateral. Então, vocês vejam o seguinte, eles conseguem que um lado seja espelhado para o outro, e a partir de então produzir uma peça, e essa peça ser impressa em 3D. Né, isso, assim, eu preciso mostrar porque eu acho que é o futuro, né, a gente, imagina, não precisa moldar, fazer todas as etapas, apesar de que acho que a mão humana, né, eu me sinto muito segura fazendo isso, e ainda a parte computacional eu ainda engatinho, mas eu acredito que é o futuro, né, e aí a gente consegue, pessoal, fazer uma peça em 3D desta forma,
Olha que coisa linda, né? E aqui deixo meus parabéns e o meu abraço a essa equipe que trabalha arduamente nesse intuito, né, de fazer essas próteses impressas. Eles têm diversos trabalhos. Se vocês quiserem procurar na literatura, eu posso passar para vocês. E aí eu encerro com a coisa que é o meu sonho de consumo, que é conseguir pegar uma face existente, né, sem eu ter que fazer prótese buco. E aí a medicina nisso, com certeza vai alcançar isso, como já tem feito. De um paciente, o que eu faço, né, com um paciente com uma mutilação nesse nível? Né? Então, o que se tem hoje de mais moderno, de mais, enfim, que idealmente seria, é o tirar a orelha de um paciente e colocar no outro, né? Que é o transplante facial homólogo, que eu tiro de um paciente, né, que foi a óbito, e coloco em outro, certo? É uma coisa muito nova, né, apesar de ter sido há 15 anos, gente, isso é pouco feito ainda, né? O primeiro transplante facial parcial do mundo foi em 2005, e o primeiro total foi em 2010. A gente tem o histórico todo, né, na França dessa senhora, que foi o primeiro parcial, a gente tem o primeiro total aqui, ó, feito na Espanha, desse rapaz, e nós temos o que ficou muito conhecido, que é do Andrew, né, que foi uma cirurgia feita, imagina vocês, com 50 horas de duração, diversos profissionais que eles ficavam se revezando. Essa cirurgia foi ensaiada por 3 anos e meio, então vocês vejam ainda a dificuldade que nós temos, né, ainda é algo incipiente, né, mas que se Deus quiser será o futuro, né. Aí a gente consegue evoluir de um paciente tão jovem, bonito, que entrou em depressão, tentou tirar a própria vida, né, através de uma arma de fogo, uma lesão por arma de fogo, para uma face nova, né, é incrível. Aqui eu vou mostrar um videozinho para vocês. Aqui ele se vendo pela primeira vez. Observem a prótese buco que ele tinha, né? Aqui a prótese buco, mas esteticamente muito inaceitável, né? Porque ele não tem a face, basicamente. Então é um caso muito difícil. Imagine not having face, not having nose, not having parts of your cheek, your mouth barely functions, you're drooling in a restaurant. Aqui eles mostram etapas cirúrgicas, né? Breves. Aí eu quero mostrar para vocês o que efetivamente é feito, né? Eles não removem só o tegumento. Aqui, etapa final da cirurgia. Eles removem também a porção óssea, né? Então, removem do doador toda essa porção. E o receptor, então, recebe toda essa porção. Aqui ele entrando em cirurgia. E é como ele ficou. Então, essa técnica, eu quero muito que a prótese buco seja sempre muito reconhecida, mas é óbvio que a gente quer devolver a porção como ela é, né? Se fosse possível, isso com células-tronco, com o que quer que seja, seria meu sonho, né? Isso que eu espero um dia ver. É uma alternativa bem sucedida, é uma técnica extremamente complexa, mas que envolve custos altíssimos, pós-operatório paciente eterno, né, com uso de medicações, né, às vezes tem que refazer partes cirúrgicas, uma equipe imensa, e ainda é algo a se almejar, né, não é a nossa realidade ainda. Eu encerro, então, agradecendo mais uma vez o convite, né, dizer para vocês que eu estarei na mesa redonda, né, para eventuais dúvidas, né, e à disposição, se vocês tiverem dúvidas também pelo e-mail, eu fico à disposição. Agradeço aqui esse centro crâniofacial, né, que se localiza em Chicago, que fez parte da minha formação, né, nós fizemos até dedos, né, então que eu sou extremamente grata. Muito obrigada.